Olá, gente, eu sou o Michael, trabalho aqui na Day Training Academy com o Marcelo aqui nos Estados Unidos, hemisfério do norte, tá ficando cada vez mais frio agora, a terceira semana de setembro, e as folhas estão virando de cor, mas o mercado continua também. Então vamos dar uma retrospectiva dessa semana passada, tá bom? Vamos lá! Depois dos ataques na produção de petróleo na Arábia Saudita, os mercados dos Estados Unidos reagiram de maneira negativa, né? Como se espera, né? Porém, até a metade da semana, investidores estavam otimistas, esperando notícia que a Reserva Federal abaixaria outra vez a taxa principal de juros. Na quinta-feira, os Estados Unidos e China retomaram negociações. Isso boiou o mercado. A Reserva Federal baixando a taxa de 0,25% para uma base entre 1 e 3/4 para 2%. Não deu euforia nenhuma ao mercado, pois todo mundo já esperava a redução. E não há indicações de outro abaixamento ainda este ano, nem em 2020, né? Eu acho que isso é pessimista demais, mas ainda assim, né? Esse Jerome Powell, ele assim, é de boca fechada, ele não quer falar mais, ele não quer dar dica do futuro. Eu acho que ele gosta de cutucar o presidente Trump, ele não quer, ele gosta de ver o presidente Trump um pouco frustrado com isso, né? Mas só um quarto de um ponto, né? Na sexta-feira, uma delegação chinesa cancelou uma visita a terras agrícolas nos Estados Unidos. Isso reduziu o otimismo sobre as negociações. Eles disseram, chegou uma coisa, nós precisamos voltar para casa rapidinho, né? Não temos tempo para visitar as fazendas, desculpa. Então a gente, vamos ao aeroporto, chama o Uber logo. e os fazendeiros disseram, a gente tinha preparado um bom café de manhã, assim. Né? E foram embora. Então, não sei se isso foi uma ofensa de propósito ou simplesmente tiveram coisa que aconteceu em casa, tiveram que a viagem é longa, né? Entre Montana e Nebraska nos Estados Unidos e a China, tem que voltar para casa, né? Pois é. Então, índices dos Estados Unidos mais baixos para a semana, o Dow baixou 1,1%, o S&P 500 só perdeu 0,5%, e Nasdaq perdeu 0,7%. Então, pouca coisa, sempre quase lateral a semana toda. Mercados globalmente também reagiram para baixo depois dos ataques na Arábia Saudita, que colocaram 5% da produção do mundo fora de ação, resultaram num pulo de 10% nos preços de petróleo bruto. Boa surpresa para as pessoas que estavam posicionadas, certo, né? De repente acordar de manhã e pau! Que bom. Isso teve o efeito de elevar ações no setor de energia. Ações, por maior parte, recuperaram no meio da semana quando ficou claro que a metade da produção perdida, ou seja, interrompida, já estava de volta funcionando. Mercados europeus encerraram a semana com resultados mistos. A FTSE, eu gosto muito desse índice, FTSE de Londres, baixou 0,3%, quase que nada, né? A Alemanha, especialmente tendo em vista toda essa bagunça de Brexit, que realmente não teve nem positivo nem negativo essa semana. A Alemanha, por sua vez, subiu, né? Maior ganhador, só subiu 0,6%. Então, a semana quase zerada, uma semana quase inalterada, menos Istambul, que, de novo, nem sei se pertence à Europa ou Ásia, que caiu 2,8%. Não sei porquê. Das Américas encerraram mais altos. A Bolsa Mexicana foi o maior ganhador, subindo 1,7%. Bovespa, por sua vez, subiu 1,3%. Nada, assim, segundo a México, mas não ficou muito para trás, não. Somente a Argentina perdeu. Isso foi somente 0,25%, que realmente são boas notícias para a Argentina, que poderia ter pedido muito mais. Da Ásia, resultados mistos. Coreia do Sul ganhou 2,1%, enquanto Hong Kong perdeu 3,5%. Então, essas manifestações
situações continuam a afetar a economia de Hong Kong. A República das Ilhas Marshall, no sul do Pacífico, tem utilizado o dólar norte-americano desde 1979, porém pode ser o primeiro país a implementar uma moeda digital utilizando a tecnologia blockchain. As Ilhas Marshall têm somente 75 mil habitantes, mas pode ser um bom campo de prova, né, para essa ideia de moeda digital. O governo da Alemanha pronunciou que blockchain pode ser muito útil, mas se manifestou contra moedas particulares, dizendo que sua posição é que emissão de dinheiro pertence somente ao governo. Quer dizer que a Libra de Facebook pode não ser usada na Alemanha. Outros países podem copiar esta posição, entendeu? Uma vez que a maior economia da Europa diz que, não, acho que não, né? Então outros países podem dizer, sabe, eu acho que não é boa ideia, não. Bitcoin ficou um pouquinho mais baixo para a semana, só perdeu 0,7% para 10.146 dólares e 30 centavos cada moedinha digital. O Banco Central Suíço resolveu não baixar as taxas de juros, né, contra a correnteza do resto do mundo, mantendo-a em 0,75% negativo. Não está seguindo a mesma onda de quase o resto do mundo, né? O Banco Central norueguês decidiu aumentar a taxa por 25 pontos base, chegando em 1,5%, né? Então está chegando quase ao mesmo nível dos Estados Unidos. Estados Unidos baixando para esse nível, Noruega subindo, dizendo que está contente. Noruega diz que está contente com a inflação atual e que a economia está segura, então está atraindo investimento, tá vendo? China cortou as taxas de empréstimos e os mercados asiáticos viram como sinal positivo. Os juros para o empréstimo de um ano abaixaram de 4% e 1/4, quer dizer que 4,25% para 4,2%. Interessante que a China acha necessário estimular empréstimos de curto prazo assim. Né? Me indica que a fraqueza que não poderá aguentar muito mais tempo essa guerra comercial. Há continuados sinais de fraqueza na economia chinesa. Nos últimos 3 meses, a Arábia Saudita já tinha rebaixado sua produção numa tentativa de aumentar os preços, né? Já tinha rebaixado a produção. É uma posição que, em teoria, foi um acordo em comum com os outros membros da OPEP, mas sabemos que os membros da OPEP, eles vão fazer o que é bom para seus próprios interesses. Então, a OPEP cada vez mais irrelevante. Agora, esses atentados, no último fim de semana, forçaram encerramento de uma metade dessa produção já reduzida. Quer dizer que essa produção já reduzida pode provavelmente mais facilmente ser aumentado de volta, entendeu? Porque já propositadamente rebaixaram a produção. Rebeldes da tribo Houthi em Iêmen reivindicaram a responsabilidade, mas muita gente vê mão de Irã por trás do fantoche. Eu sou tribo da Iêmen, eu sou tribo Houthi. Eu que fiz os atentados. Sabe, mas você tá falando com sotaque iraniano. Foi sotaque iraniano isso? Nem vou atentar. Preços de petróleo dispararam 15,5% mais altos no último domingo depois dos atentados. Porém, o presidente Trump autorizou a utilização de petróleo das reservas estratégicas caso necessário. Oi, bom dia, cachorro. O que acalmou os mercados. Até hoje, quase que 50% da produção interrompida já foi restaurada. Enquanto tudo isso, o Irã ameaça que se os Estados Unidos se envolverem nesse probleminha, haverá guerra plena. Mas a gente não estava envolvido, não. Quer dizer, Irã, né? Eu não estou usando o sotaque iraniano, eu deveria, né? Para deixar claro quem está falando, né? Irã diz que nem se envolveu nessa situação, mas está ameaçando como se estivesse envolvido os Estados Unidos. Não se envolveu nessa briga, não.
também a gente não está envolvido nessa briga. É verdade, será? Claro que preços aumentaram. Esta semana, bruto dos Estados Unidos encerrou 5,9% mais alto em 58 dólares 09. E Brent Internacional, que claro que foi mais afetado, encerrou a semana 7,3% mais alto em 64 dólares e 63 centavinhos por barril de petróleo bruto. É o maior aumento semanal em 8 meses. Depois de uma investigação, procuradores dos Estados Unidos acusaram a mesa de metais preciosos, mesa de trading, entendeu? De metais preciosos no grande banco JP Morgan, de ser uma empresa criminosa ao longo dos últimos 10 anos. Indiciados foram o chefe da mesa e mais outras 2 pessoas. Ouro esta semana subiu 2% para 1.517 dólares, prata subiu 3,1%, de volta acima de 18 dólares para 18,07. A bagunça por volta de Brexit continua. Agora o Tribunal Supremo tem que decidir, da Inglaterra, claro, tem que decidir se algumas das ações do governo em relação ao parlamento realmente eram legais. No entretanto, o tempo está passando, né? O relógio tic-toc, 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 né? O primeiro-ministro Boris Johnson quer que a rainha se envolva. A rainha, o que tem a ver com isso, né? Ele está tentando, né, puxar todos os recursos disponíveis, né? Ele quer que a rainha se envolva na disputa. O prazo atual, depois de vários prolongamentos, é o dia 31 de outubro, que já está chegando. E ainda não há um acordo. E até o Tribunal Supremo decidir sim, se foi legal, se não foi legal, sei lá, né, vai ocupar muito desse tempo. Ainda não há ganhador oficial das eleições em Israel. A probabilidade é que haverá semanas de negociações antes de ser formada uma coalizão maioria para conseguir controle do governo, ou possivelmente uma nova eleição. Benjamin Netanyahu já está na posição de primeiro-ministro há mais de 20 anos e está fazendo um bom trabalho, né? Então por que chutar ele fora? Minha opinião. E eu não moro em Israel, entendeu? Mas eu não conheço a situação por perto. Caso ele não conseguir continuar na mesma posição, ele enfrenta ameaças de investigações. Então, boa situação para ele permanecer. Espanha, quarta maior economia da zona do euro, está em quase a mesma situação da Israel. Logo se realizará a quarta eleição em 4 anos, pois a última eleição foi inconclusiva e debatida. A nova eleição será no dia 10 de novembro. A demora está prejudicando a economia do país. Primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, pronunciação francesa, né? Justin Trudeau resolveu continuar sua campanha para a reeleição, mesmo depois da aparência de várias fotos vergonhosas dele disfarçado de maneira agora considerada racista, quer dizer que ele se disfarçou como negro. E agora, pelo menos nos Estados Unidos e Canadá, isso não pode, não. Né? E agora é super racista. Antes não era, né? Então, essa foto é da época, né? E agora está sendo cobrado, porque 3 vezes ele se disfarçou como negro. Né? Burrice isso. A oposição parece estar liderando nas sondagens, né? Mas eu prefiro que ele saia, né? Mas não por isso, não por esse blackface, né? Por se disfarçar assim. Só foi uma festa, gente, de se disfarçar. É a mesma coisa. Claro, não é grande coisa isso. Mas por razões políticas, assim, pela posição política, eu prefiro que ele fuja. Crescimento de produção industrial chinesa enfraqueceu em agosto, é mais fraco em 17 anos e meio, isso devido à guerra comercial. Claro, vendas a varejo e investimentos pioraram também, né, que eu falei. Nos Estados Unidos, produção fabril aumentou mais que dobrando a projeção. Construções de casas aumentou o maior nível em 12 anos. Com notícias dessas, a recessão iminente parece menos possível,
né? Todo mundo, vem recessão, inverteu-se a curva de rendimentos de títulos, mas isso não necessariamente indica que daqui a 2 anos haverá uma recessão. Já sabemos que a Argentina está em apuros, mas agora temos números, sua economia está projetada a encolher 2,6% em 2019, com inflação acima de 50%. O peso argentino tem perdido mais de 2/3 do seu valor em comparação com o dólar desde o início de 2018, que só, claro, que piora a situação, né? Melhores para a Argentina, né? Orações aí. Crescimento global faz 1 ano e meio foi projetado em 4% para 2019, mas agora analistas têm abaixado isso para somente 2,9%, que é uma redução de mais de 25%. É a menor taxa de crescimento desde a crise em 2009. Crescimento global abaixo de 3%. Que 2,9% abaixo de 3%, né? Oficialmente constitui uma recessão, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. Mas resta ver se esse número realmente se cumpra. É somente uma projeção agora pelos analistas. Gosto de tomar uma geladinha, a cervejeira Anheuser-Busch da InBev, que produz Antártica, Brahma, Skol e muitas outras marcas mundialmente, está planejando entrar no mercado de Hong Kong através de segunda maior OPI no mundo em 2019. E agora era para ser Aramco, mas agora a produção de Aramco agora foi atacado, né? Então, quem sabe o que vai acontecer com isso? Ainda não temos notícias, mas a InBev está querendo levantar uns 6,6 bilhões de dólares. Presta atenção a isso, que se conseguir, isso depende de Hong Kong, depende da economia, depende das manifestações também em Hong Kong, pois agora está adiando OPIs devido à situação precária ali. Não sei se isso está passando no Brasil, mas vaping está super popular aqui nos Estados Unidos. Inalar vapor de água em vez de fumaça, né? Em vez de cigarro, frequentemente essa coisa é água, né? E parece que você está inalando. Eu não sei, eu nunca participei nessa coisa de fumar. Eu acho chupar em coisinha de câncer, por quê, né? E fede e tudo, não acho bom não. Frequentemente é misturado com algum sabor, talvez nicotina ou até THC, que é a química psicoativa de maconha. Há muita polêmica porque o vaping foi visto como alternativa benigno a fumar, só que várias pessoas têm morrido misteriosamente, mas sem dúvida com alguma ligação a esse vaping, né? Então, resta ver realmente o que está acontecendo por aí. Índia acabou de banir produtos de vaping. A Amazon e Flipkart, que pertencem ao Walmart, e outros sites de vendas online tiveram que rapidamente tirar esses produtos do ar. Creio que haverá logo essa mesma batalha nos Estados Unidos e outros lugares no mundo. Então, presta atenção, Brasil. A economia chinesa está enfrentando ainda mais pressão devido à desaceleração de crescimento global e protecionismo, e está cada vez mais provável que logo entrarão em acordo com os Estados Unidos, China e Estados Unidos, né? Até o partido de oposição nos Estados Unidos tem recentemente manifestado-se a favor das tarifas sobre produtos chineses. Já estão vendo que é beneficiar a economia, né? É um pouquinho de dor em curto prazo, mas no longo prazo realmente é bom. Então não parece que há nenhum aliado dos chineses dentro do governo dos Estados Unidos. Então, cada vez mais parece que os Estados Unidos vai ganhar nessa guerra comercial. Não é somente a China, mas o Japão também. Presidente Trump e primeiro-ministro Shinzo Abe do Japão esperam assinar um acordo sobre tarifas agrícolas e comércio digital nesta próxima semana. No ano de 2013, houve um experimento tentando reduzir a população de carapanã. Você sabe o que é carapanã, né? Isso é assim que a gente chama no Amazonas, carapanã, que é mosquito, que é pernilongo, portador de malária, zika, dengue. Dengue, já passei por isso. Não desejo para meu pior inimigo. Tentaram reduzir a população por modificações genéticas, o que pode dar errado, né? A ideia era que as carapanã fêmeas iam acasalar com os machos, até agora, né?
natureza, né, para terem filhotes inviáveis que morreriam antes de que pudessem procriar, como por modificações genéticas. Assim, as modificações genéticas não permaneceriam dentro da população carapanaense, mas morreriam. No início a população de mosquitos baixou, mas como se fosse um filme de ficção científica, parece que o experimento falhou. Quem adivinharia isso, né? E talvez foi criado um super mosquito. Huawei lançou na quinta-feira um aparelho de celular 5G, mas depois que o Huawei foi banido de utilizar Android porque é produto americano. Então, seu sucesso na Europa dependerá da vontade de pessoas de viver sem aplicativos disponíveis no Google Play Store, muito menos o Apple Store, que claro que não pode acessar, né? Então, vamos ver se realmente vai obter algum sucesso por aí. Facebook agora está entrando no mercado de realidade aumentada por óculos escuros de altíssima tecnologia e bonitos, claro que Facebook não quer criar aparelho feio, está juntando forças com moda icônica de óculos escuros Ray-Ban, outra vez conhecido no Brasil como Ray-Ban, né? Que para quem não fala inglês, para banir os raios do sol, né? Ray-Ban, Ray-Ban, né? Conhece? O principal sindicato de trabalhadores na indústria de fábrica de automóveis entrou em greve essa semana contra General Motors, que produz marcas como Chevrolet, a marca de luxo Cadillac, talvez o carro mais conhecido, Corvette, né? Que agora tem um novo modelo de motor ao meio. Legal, bonito esse carro. Pois 46 mil trabalhadores não foram às fábricas, está custando 400 milhões de dólares cada dia para a General Motors. Possui estoques de automóveis prontos para aguentar uma greve durando entre 1 e 2 semanas. Então, por que falo sobre isso, né? Oportunidade de investimento. Você sabe que isso, claro que baixou o preço de ações de GM e agora, claro que eles vão resolver essa situação. E assim que sair notícia de resolver essa situação, você não acha que o preço da ação vai aumentar? E muito, né? Então, fica a dica aí. Não estou dizendo que você deve comprar, entendeu? Mas fica a dica. Esta semana começará o maior processo sobre impostos no mundo. A Comissária Europeia de Concorrência decidiu em 2016 que Apple não pagou impostos suficientes à Irlanda. Irlanda incentivou empresas de alta tecnologia que se localizassem na Irlanda e assim beneficiando a sua economia. Esses incentivos incluíram impostos corporativos extremamente baixos. Irlanda já cobrava um dos menores impostos em 12,5%, mas no caso de Apple abaixou os impostos para praticamente zero, porém ganhou todo o benefício dos empregos e tudo que ser a base europeia da Apple trouxe, né? Todas as vendas da Apple na Europa são tributados exclusivamente na Irlanda. O resto da Europa não vê nenhum benefício monetário. Então, a Comissária Europeia decidiu que Apple precisa pagar 14,3 bilhões de dólares em impostos atrasados à Irlanda, né? Só que a Irlanda está feliz com a presença e situação tributária da Apple e não quer arriscar desequilibrar e capotar a canoa, né? Interessante, tendo em vista a atual disputa da vizinha e parceira Inglaterra, que já chega com a Europa e está se divorciando da família. Será que agora a Irlanda vai dizer, fica na sua, né? E será que a Irlanda agora vai querer partir da União Europeia, né? E claro que está pensando nisso. Puxa, que é isso? Por que está mandando aqui? Essa decisão por lado da europeia é mais evidência que está perseguindo empresas de alta tecnologia, aliás, qualquer fonte farta de tributos, né? Principalmente de nova tecnologia, tipo da internet, que de repente se encontrou nas casas de literalmente todo mundo sem que os governos soubessem a tributar, né? Google, por sua vez, vai investir pesadamente nos próximos 2 anos para expandir sua base na Europa, principalmente na Finlândia. É xadrez entre empresas e governos, ambos tentando se posicionar para ganhar vantagens. E o governo se encontra
atrasado nesse momento. Os atentados por drone na produção de petróleo na Arábia Saudita interromperam 5% na produção mundial e dispararam um aumento de 10% nos preços de petróleo, como falamos. É o maior aumento desde 1991. O presidente Trump disse que os Estados Unidos já está pronto para defender seu aliado saudi. Irã ameaça que os Estados Unidos não se envolvam, ao mesmo tempo que proclama que não tinha nada a ver com os ataques. Não foram nós, né? Ontem, tropas dos Estados Unidos foram enviadas à Arábia Saudita, então o negócio continua a aumentar. Presidente Trump autorizou um aumento nas ações contra Irã, inclusive seu banco central, como se a economia iraniana já não fosse prejudicada, pois toda a evidência dos ataques aponta ao envolvimento da Irã. Manifestações de 4 meses continuam em Hong Kong, não são todas pacíficas, a economia está sendo prejudicada. As Ilhas Filipinas, falando em dengue, está tentando tampar o pior surto de dengue desde 2012. Quase 300 mil casos este ano e mais de 1.000 pessoas têm morrido, metade dessas crianças, né? Eu já passei por isso, gente, é horrível esse dengue. A Europa agora tem seu próprio Bernie Madoff. Martin Schulz, da Alemanha, envolveu uma rede de bancos e outras instituições que compraram e venderam ativos entre si, assim, de maneira circular, para que pudessem receber benefícios e créditos de impostos. A Alemanha diz que é tudo legal, mas para receber muitos benefícios. E a Alemanha diz, não pode fazer isso, não. Diz que a façanha roubou mais de 5 bilhões de dólares. Na Indonésia está sendo contemplada uma lei criminalizando o sexo fora de casamento. Eu vou deixar isso bem aí sem comentário, né? Não, eu vou comentar com só uma pergunta. Cabe ao governo decidir isso, né? Ou é só a minha cultura democrática que acha isso estranho, por mais que concordo com o sentimento que há uma ordem natural criada por Deus, né? Mas será que deve ser ele que cobra e impõe consequências e não governos humanos corruptos, né? Interessante essa pergunta. Cuidado com os seus porcos, que há uma doença matando-os proveniente da África. Quer dizer que doença tem nome... doença que mata porcos da África. Só que não começou na África, que agora começou na Ásia, sudeste da Ásia, está em toda aquela parte, prejudicando a produção de porco, de carne suína, mas e agora tem atingido também a África, mas isso já vem prejudicando a economia agrícola da China, justamente no momento que precisa de toda essa economia e justamente no momento que a delegação chinesa está ofendendo, né, os fazendeiros dos Estados Unidos. É interessante isso, né? Mas ameaça matar 20% da proteína proveniente de carnes nos mercados do mundo até o final do ano. 20%, gente. Então, pode ter mais efeito no mundo que a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Então, Trump e Xi Jinping, você pode ter sua disputa, então disputa entre você, mas não mexe com o meu bacon, né? Eu quero meu bacon. Você acha igual? Vamos ver até semana que vem, tá? Tchau!